Valeu, Jana. As pessoas estão chegando. Ah, Cláudia já entrou. Só aceitar, Cláudia. Oi, Paulo. Oh, Arieda, cheguei. boa noite. Oi, Cláudia. Cheguei. Quanto tempo! Pois é, muito tempo. Rodrigo de matemática, Rubens de matemática, Luiz Tá entrando Mineiro, gente. Luiz Eduardo, Graziela Brito. Vamos começar às 7, né? Falta um minuto para as 7. Isso que eu ia falar, já deve faltar pouco, falta um minuto. É, você sabe como que eu sou britânico, então a gente começa pontualmente, né? Entendeu? A melhor aula, sem dúvida, do Paulo. Agora eu não sei se ele é meu aluno ou é seu, né? Não, não, o nome eu não Sofia conheço, não. Rosenberg, eu acho que foi meu. Eu conheço todos por nome, né? Então, a memória de elefante. Sofia Rosenberg, beijo grande. Essa eu conheci em Copacabana. Professor Marcos, esse fez mestrado comigo. Ó, já respondeu que foi seu aluno, o Paulo, Foi meu aluno no Olga, ainda por no cima. Olga. Então já tem tempo. Já tem tempo. Olga Benário Prestes, Gabriela Arnold. Não, Gabriel Arnold, árbitro. 7 horas, Cláudia. Delso, Vamos que vamos. vamos que vamos. Você se apresenta, né, minha amiga? Tá bom. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. Meu nome é Cláudia, sou professora de História na rede estadual do Rio de Janeiro já há uns 14 anos, formada em História pela UERJ, bacharelado e licenciatura, depois andei pela UF fazendo especialização, depois voltei para minha casa, que é a UERJ, para fazer o mestrado, e aí emendei um doutorado também, e aí terminei ano passado o doutorado em História, tudo em História, nunca saí da minha área, mas o doutorado eu trabalhei na linha de ensino de história especificamente. E continuei esse tempo todo no Estado, até uma certa época da minha vida também levei concomitante alguns colégios particulares. E no presente momento, além da sala de aula, eu também estou como coordenadora, assim como meu amigo Stephen, como coordenadora pedagógica num colégio estadual da Coordenadoria Metropolitana 3. É isso. É, é um trabalho árduo esse. Oh. E onde você mora hoje em dia, Cláudia? Agora eu estou morando aqui na Penha Circular. Entendi, é pertinho daqui da Zona Norte. O que te Isso. levou a ser professora? Cara, então, eu entrei para a história, assim, bem naquele momento de que você tem que escolher, né, o que você tem que fazer na universidade, se você vai fazer uma universidade. E aí eu escolhi história, assim, meio que eu queria mesmo era fazer turismo, e aí só que na época não tinha aqui no Rio e tal, era só universidade particular, meus pais não tinham condição de pagar. Eu sou filha da escola pública também, fiz o ensino fundamental, ensino médio, a universidade, fiz tudo em escola pública, né? Tudo em instituição pública. E aí, meu pai até falou assim: não, eu pago a inscrição para o UERJ ou para o UFRJ, eu sou da época do vestibular separadinho, né? E aí eu falei assim: ah, não quero mais não, não quero nada, porque se não for turismo, não quero nada, aquela coisa do adolescente. E aí eu fiquei um ano para pensar no que eu queria fazer,
né, se eu ia botar pé firme de quando eu fizesse 18, porque eu terminei ensino médio cedo também. Quando eu fizesse 18, eu aloprava, ia sair do Rio de Janeiro, ia fazer turismo em São Paulo ou no Paraná, que eram as duas públicas que ofereciam o curso. E aí, no meio daquele ano, eu estava fazendo um pré-vestibular social, e aí me veio aquele insight, eu quero fazer história, porque eu gosto, embora eu tenha feito curso técnico e não tenha tido quase carga horária de história, eu vou fazer história, e aí quando chegou na época da inscrição, eu fiz para todas as públicas aqui do Rio de Janeiro, eu tentei história. Podia ter dado super mal, mas até que não. Cheguei no curso, claro que não era exatamente aquilo que eu imaginava, mas me surpreendeu positivamente. E a maior parte do curso eu fui naquela de que não, eu quero ser historiadora. E aí, da mesma forma, eu fui pega no contrapé. Quando chegou a época que a gente tinha crédito já para puxar a disciplina pedagógica da licenciatura, todo mundo fazendo, eu falei assim, vamos embora, vamos fazer aí, né, os estágios da vida e tal. E aí, quando a gente sai da universidade, ainda muito cru, na minha opinião, o que absorve a gente no mercado de trabalho é o magistério, pelo menos na minha área, né? Não estou falando de todas as licenciaturas, mas eu terminei as duas coisas, né? O bacharel e a licenciatura em História. O que absorve a gente é o magistério. E aí eu tinha feito a licenciatura, comecei a fazer concursos, eu terminei em 2005, aí logo que eu terminei eu comecei a trabalhar em colégios particulares, e aí na virada do ano o Estado me chamou para a primeira matrícula. Eu tenho duas no Estado. E aí depois que eu comecei no Estado, aí eu também não parei mais, né? Quer dizer, tive um ano de sabático, que foi um dos anos do meu mestrado. Mas nesses 14 anos eu estou como professora do Estado, né? E a cada dia a gente vem descobrindo, né, novas aptidões. Eu me achava péssima como professora no início, hoje eu já me acho uma coisinha mais razoável. A gente vai aprendendo sempre. Olha, eu também tenho duas matrículas, né, no Estado. O meu concurso é de matemática, né, minha origem é de matemática. O seu concurso é o segundo mais concorrido em qualquer concurso, porque primeiro é a língua portuguesa, né, que passa todo mundo, e depois vem história, né? Então, assim, quem passa em história é muito bom, né? Porque matemática, filha, de vez em quando não passa, ainda sobra a vaga, né? É incrível, né? E aí, estou sem áudio. Quem não está escutando? Eu ou a Cláudia que está sem. Tu está me escutando, Cláudia? Tô te ouvindo bem. Áudio e vídeo. Então, beleza. O Anderson falou Tá. que está sem áudio. É, Mais boa gente noite está para sem áudio? todos. A pergunta é, mais gente está sem áudio? Porque aí, senão, só eu e você estamos nos escutando. É. Aí eu lembro que eu sempre quis ser desde pequeno professor, né? Eu dava aula para ninguém dentro de casa. Era muito engraçado. Minha mãe falando que eu brigava. Eu sempre quis ser. Era muito engraçado, sabe? Mas como foi nessa carreira tua, né, que a gente tem, né, de professor, e a gente sai, trabalha em vários lugares, é escola particular, é o Estado, e aí a gente cai no mestrado, né, doutorado, que precisa de um determinado tempo a mais, né, para quem não sabe, a gente faz a graduação, geralmente são 4 anos, a gente entra para uma pós, né, que a pós geralmente é de 1 a 2 anos, e aí a gente cai no mestrado, que ele pode ir de 2 a 4 anos, e doutorado de 4 a 6, né? E nessa tua caminhada, né? Porque eu sou mestre, né? Você já é mais, passou por uma trajetória diferente da minha. Como foi o Estado, né? Ele te apoiou nessa sua carreira de eu vou fazer mestrado, porque a gente tem como servidor, né, o processo, né, de licença. Tu tentou esse processo? O Estado te apoiou, tanto no mestrado, no doutorado? Então, no doutorado eu nem tentei, porque a gente já estava nessa fase crítica que está se prolongando até hoje,
E aí eu sabia que ia ser aquela coisa de tentar e negar e eu ficar por isso mesmo. A gente está muito longe do que deveria ser o padrão, né? Porque se você pegar, por exemplo, um professor de um colégio federal, de um Cefet, um Pedro II, um CAP da UFRJ, o incentivo, primeiro que, por exemplo, na minha área, para os CAPs você já tem que entrar com doutorado. Mas quem é mais antigo, né, de concursos mais antigos, que entraram com mestrado e tal, ou de outras áreas, há um incentivo de que você continue estudando, de que você continue se capacitando, e isso ainda é muito, muito embrionário, essa percepção de que o professor, quanto mais ele estudar, quanto mais ele conectar pesquisa e ensino, né, mais capacitado, melhor é o teu funcionário. Essa percepção, na minha opinião, ainda falta muito para o Estado e não só do Rio de Janeiro, né? No geral, e algumas prefeituras também. Por quê? Quando eu fiz o mestrado, eu consegui. Foi aquele tempo, entre todas as aspas, né? Aquele tempo de ouro do governo Cabral, entre todas as aspas mesmo. E aí eu consegui 1 ano, né? O meu mestrado foram 2 anos. 1 ano eu consegui de licença para poder me dedicar ao mestrado. Então, eu fiz o primeiro ano. Foi com vencimento ou sem vencimento, Cláudia? Então, muita coisa me surpreendeu nesse processo, porque eu dei entrada, logo assim que eu entrei no mestrado, eu dei entrada, eu trabalhava na Metro 5 nessa época, eu era docente... Metro 5 é aonde? Porque as Duque pessoas não sabem. Duque de Caxias. Isso. Eu dava aula no Instituto de Educação Roberto Silveira. E eu tinha as minhas 2 matrículas lá, eu era super feliz, com o meu horário todo encaixadinho lá no Roberto Silveira. Se tiver alguém assistindo, gente, morro de saudade. E aí eu entrei com o processo ali, no final daquele ano, do primeiro ano do meu mestrado, saiu a licença. E quando eu entrei, que aí você tem que preencher uma papelada, você tem que provar por A mais B, a escola tem que mandar uma declaração dizendo que existe uma pessoa que vai te substituir caso a tua licença saia, etc, etc, que as turmas não vão ficar sem professor. Tudo isso tem que preencher. Aí, entre idas e vindas, o processo saiu em novembro de 2012, se eu não me engano. Aí eu fiquei em 2013 praticamente toda de licença com vencimento, porque não tinha, na época, a opção de entrar com pedido de licença para estudo sem vencimento. Aí eu dei entrada como a opção que tinha lá, né, que era licença com vencimento. E aí o meu compromisso era, mensalmente, eu tinha que ir à sede da minha coordenadoria, lá em Caxias, levar uma declaração do programa, que eu estava regularmente matriculada, cursando disciplina, ou então em fase de elaboração de dissertação, para comprovar que eu mantinha o vínculo durante aquele ano com o programa de pós-graduação. E após a defesa, eu tinha que entregar uma cópia da dissertação para eles lá, comprovando que eu... É como se fosse uma bolsa, né, na verdade. Eu continuei recebendo, o Estado estava investindo em mim, mas apenas 1 ano, né? O primeiro ano do mestrado eu continuei trabalhando, eu pedi demissão do colégio particular que eu trabalhava na época, para acomodar horário, para conseguir cursar as disciplinas, e fiquei só com o Estado. E aí eu ficava que nem uma louca, né, para dar conta das disciplinas do mestrado e da minha carga horária dentro do Estado, né, que eram 2 matrículas, eu tinha que estar 24 horas em sala de aula. 24 tempos. 24 tempos, mais o tempo de preparação de aula, mais o tempo de correção de prova, aquela coisa toda que a gente sabe como é que é a loucura, né, lançamento de notas e tal. E fazendo as atividades, né? Lendo, fazendo as leituras, fazendo os fichamentos, né? Apresentando o trabalho e tal lá para o mestrado. Aí no doutorado, como são 4 anos, eu falei assim, eu vou tentar diluir essa situação nesses 4 anos, mas não vou pedir, nem cheguei a entrar com pedido de licença. Na época do mestrado, eu botei pé firme, apesar de todo mundo, inclusive a moça do departamento pessoal da escola, falou assim, olha, isso aí é orelha de freira. O pessoal sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Ninguém aqui conseguiu, o professor XYZ aqui já tentou, teve que terminar o mestrado aos trancos e barrancos, porque não saiu licença. E aí, naquele ano,
eu, e no ano seguinte uma colega minha, eu soube que conseguiu licença, né? Então não foi tão absurdo assim, né? Mas depois aí acho que o negócio emperrou novamente, porque eu não sei de mais ninguém que tenha conseguido pelo Estado licença para estudo. Uhum. Quais são as suas maiores dificuldades? Quais são as maiores dificuldades que o professor encontra na sua carreira? Há Depois disso muitas. tudo, e agora? É porque é um investimento muito grande que a gente faz, né? É isso que eu estava falando, né? A percepção de que quanto mais um professor estuda, melhor ele é capacitado, né? Seja uma especialização, mestrado, doutorado, não é voz corrente ainda nas instâncias assim públicas, né? Municípios, estado, é muito raro ver esse incentivo. Você vê mesmo, né? Eu no doutorado eu trabalhei com relatos de professores da educação básica na Baixada Fluminense. E aí o quadro é hard. Alguns municípios, principalmente os professores que eu trabalhei, que são ligados ao primeiro segmento, né? Primeiro ao quinto ano, né? Então tem umas situações ali que a gente olha assim, e eu peguei um período muito ruim, que já foi esse período caótico de atraso de salário, greves. Eu peguei um período que eu estava fazendo levantamento da pesquisa, e era greve nas prefeituras de lá, era greve na UERJ, e era greve da gente no Estado. Então, foi uma loucura. Né? E aí você vê, Tem uma assim... contribuição rápida. O Ah, André está falando que muita luta para pouco reconhecimento. exato. E aí eu fui nessa chave aí na minha tese. E aí pesquisei vários autores que falam desse processo da desvalorização do docente, da desvalorização do profissional da educação. E aí até eu separei, né, dentro dessa nossa conversa hoje, né, eu até separei, tem um autor que se chama Luiz Aparecido de Souza. E aí ele dá uns exemplos assim do que desmotiva, né, desses desafios, né, dessa luta constante da gente. E a primeira delas é baixo salário. Né? Para a formação que a gente tem, não tem como fugir dessa tecla, né? desse tema. Para a formação que muitos de nós temos, né? Comparativamente com o mercado de trabalho, né? Um cara que tem, né, graduação, mestrado, doutorado, ganhar o que a gente ganha, e aí se submeter às outras condições que ele pontua ali, é aquele tipo da coisa que muita gente foge, né? Que ninguém quer. Então ele começa com os baixos salários, ele fala de carreiras sem grandes possibilidades de ascensão, e a gente sabe que plano de carreira atraente para magistério é raridade, né? Para quem está por fora, né? No Estado hoje, né, eu não posso opinar por plano de carreira do município, do Rio, nem de outros, mas para o Estado, você enquadra uma vez só. O enquadramento, que é aquele valor adicional que você leva para a tua aposentadoria, com certeza, ou não atualmente, não sei, você enquadra uma vez. E aí começa a discrepância, né? Porque tanto eu fazendo uma especialização, que como o Stephen falou, é coisa de 1 ano e meio, 2 anos, quanto eu fazendo uma coisa de muito mais vulto, que é um mestrado ou um doutorado, eu enquadro apenas uma vez. O que eu levo do mestrado ou doutorado são adicionais de qualificação, que eu chamo vulgarmente de penduricalhos, porque são abonos que são circunstanciais, tanto no que diz respeito ao valor, quanto no que diz respeito à existência deles. E o de mestrado, uma matrícula de 16 horas, como é o meu caso, né, são 250 e poucos reais que você ganha em cima do teu salário. O de doutorado chega em torno de 500 reais. Eu sei que para o salário mínimo, para a população média brasileira, 500 reais é coisa pra caramba. Mas, se a gente for parar para pensar no investimento que a gente faz a longo prazo nas nossas carreiras e na importância, né, que tem, e aí vem os outros itens que esse autor que eu estou falando, né, que o Luiz Aparecido fala, né, a falta de condições básicas de trabalho,
né? Depois que eu vim para Metro 3, não, mas quando eu comecei no Estado, eu trabalhava lá dentro de Caxias. E ali o bicho pegava. Se a gente não levasse do nosso bolso, né, os insumos básicos para trabalhar, eu cheguei a comprar DVD, aparelho de DVD na época, daqueles pequenininhos portáteis, porque eu queria passar filmes, eu queria passar vídeos. Eu trabalhava com ensino fundamental, com 6º ano, 7º ano. Então eu precisava, às vezes, que eles tivessem uma visão, porque a história ela pode ser muito abstrata. E quanto mais novinho o aluno, pior para você tratar de certos assuntos, né, que estão muito distantes deles. E eu cheguei a levar data show na mochila, DVD na mochila, né, para poder passar, porque a escola não tinha. Acabava a tinta do pilô, né, para usar no quadro, a escola não tinha para recarregar ou para dar um pilô novo. Então, lá ia eu, saltava no centro de Caxias, passava ali no comércio ali para comprar pilô, para comprar tinta para repor. Então, é muita desvalorização e falta de condições básicas, né? Situação de violência no entorno da escola, que lamentavelmente faz parte do nosso cotidiano, não importa muito onde a gente trabalha atualmente, né? Tem a questão... Eu vim da Metro 1, que é Nova Iguaçu, né? Na Metro 1 eu não tenho problema nenhum no entorno, até porque era uma escola perto da minha casa, então eu conhecia muito bem o entorno. Agora, quando eu cheguei na Metro 3, e aonde são as nossas escolas, eu não trabalhei em lugar seguro nunca aqui. Né? A gente sempre tem aquele... Eu trabalhei numa escola no Jacaré, depois saí de lá, caí uma perto da Vila Cruzeiro, aí eu fui chamado na de 30 horas, foi quando a gente se conheceu. Trabalhamos lá perto da Cidade Alta, que é o colégio fica ali embaixo, né? A Cidade Alta é lá, mas a gente estava embaixo. Na parte baixa. A gente escutava da escola, a parte baixa. A gente escutava da escola e o negócio está pegando. Hoje eu tô trabalhei no Adeus, né? Também nessa matrícula. Trabalhei lá dentro de Irajá, lá perto da Parapedro. Eu nem sabia que existia a Parapedro, eu soube ano passado, quando eu parei lá, e agora eu estou no Complexo do Alemão, né, na Itararé. Mas assim, eu não achei nenhuma escola fácil, o entorno. Né? A falta de segurança para a gente é imensa. E as pessoas falar, professor, está reclamando tudo. Não, as pessoas têm a ideia da escola particular. A escola particular tem o porteiro, tem as pessoas lá dentro, e a escola pública, muitas vezes, não tem. É uma ou outra que tem. Aí tu tem o faxineiro que quebra como porteiro, aí a cozinheira dá aquele apoio. É as multifunções, entendeu? E que a gente vai dando esse jeitinho. Até, por exemplo, eu vejo muito lá na minha escola hoje, né, e em outras escolas, o professor, no caso, a gente já é um pouquinho mais velho, a gente levava o DVD. Hoje a gente leva o data show para a escola. Tem uma professora na minha escola que tem uma mala rosa, que ela leva o data show dela. Entendeu? Não, eu consegui me desapegar disso, porque nessa escola que eu levava o DVD, quebraram meu DVD uma vez, derrubaram ele no chão. E a escola lavou as mãos, né? O diretor olhou assim, do tipo, não mandei você trazer da sua casa, né, seu objeto pessoal, lavou as mãos. Aí ali, acho que foi aquele episódio corte, né, o ponto de corte. Falei assim, ali, eu falei assim, não, tem que ter um limite, porque é outra questão também muito comum, né, as pessoas olharem e acharem que professor é sacerdócio, né, que professor faz por prazer, mas que bom que faz por prazer, quando faz por prazer, porque trabalhar em algo que te dá prazer, seja o que for, faz uma diferença, né? Mas a gente paga conta também, a gente tem dias ruins, a gente tem desafios aí como todo mundo, estresse e tal, e tem que ter um limite, porque senão a gente vive para a escola, e aí eu comecei a ficar doente, né, por causa de estresse, por causa de estar levando para casa
absorvendo problemas que eram problemas da escola. E aí eu acho que nesse momento, esse ano que eu falei para você que eu fiquei de licença do mestrado, foi meio que um ano sabático. Porque aí eu fiquei enlouquecida, fazendo todas as atividades, apresentei minha pesquisa do mestrado em tudo quanto é evento que você pode imaginar no país. Aquilo me deu assim, elevou a minha autoestima. E aí quando eu voltei, né, aí eu consegui colocar esses freios, né? Eu falei assim, não, o que vai fazer de você uma professora boa ou ruim, melhor ou pior, não tem a ver necessariamente com tua autoflagelação, com seu autossacrifício, com você tirar dinheiro do teu bolso para... Não, porque quanto mais você também fizer isso, mais cômoda a situação fica para todo mundo, né? A Cláudia quer dar uma aula usando um vídeo, mas aí ela leva o data show, ela leva a extensão, ela leva controle remoto, ela leva a cortina para pendurar na sala, porque a sala é iluminada demais e não é adequado o espaço. Então, assim, aí a escola também, né, a direção acaba acomodando e deixa por isso mesmo, né? Não peço nada mais à Secretaria de Educação, porque os professores aqui dão um jeitinho. Faz esse trabalho polivalente, né? O cara que se desdobra em porteiro e também tá inspetor de aluno, porteiro, ajuda na cozinha. E a gente faz isso também, né? É professor, mas essa lida, então, de estar dentro de sala de aula e coordenação pedagógica é uma loucura. Porque às vezes chega um abacaxi ali. Pois é. Chega um abacaxi e fala assim, pô, mas eu tô dando aula para eles aqui, não está no meu horário de coordenação. Não, mas você tem que vir aqui para resolver porque aconteceu não sei o quê, porque não tem o do projeto. Esse ano eu proibi de me tirarem da sala de aula. Exato, você tem que impor Antigamente me tiravam. Isso. A minha olhada, quando tentaram a primeira vez, a minha olhada foi assim. Eu só olhei de rabo de olho, a pessoa que bateu na porta saiu, eu acho, apavorada comigo. Porque eu estava no segundo ano dando aula, estou eu lá em logaritmo já, difícil para esses alunos, totalmente abstrato. Professor, deu um problema na 1001, então a 1001 vai esperar. Eu falei, eu não aguentei, eu falei, gente, esse horário eu sou de vocês. Senão daqui a pouco eu vou estar dando prova e vão me chamar, entendeu? E aí eu acho também um desrespeito com os meus alunos, porque naquele horário eles são meus. Eu tenho que dar o conteúdo de matemática para eles. Entendeu? É muita sacanagem com eles, sabe? Mas minha amiga, olha, mas são muitas histórias na sala de aula. A Jaque mandou que nós somos 2 professores maravilhosos, tá? Ela entrou. Não estou vendo a foto direito. Ela entrou. O André falou que a gente deveria ganhar muito mais, até porque nós formamos todas as carreiras, né? Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, você acha que a nossa categoria agora está saindo mais forte, reconhecida pelos pais, depois que esses alunos ficaram em casa o tempo todo? Eles viram a importância que é do professor? Eu não sei, porque eu tenho andado tão descrente de tudo que está acontecendo, eu acho que eu só vou conseguir ter essa percepção mesmo depois que isso tudo atingir algum patamar de normalidade, porque o que me parece ainda está bem longe, né? Porque do mesmo jeito que eu vejo as pessoas dando aquele valor do tipo, caramba, como é que eu não aguento como é que vocês aguentam 40, né? Como é que vocês conseguem dar conta de tanta gente, de uma diversidade muito grande? Eu vejo também, quase que na mesma proporção, né, pessoas que tem muito a ver com a desvalorização que a gente sofre, né, perante a sociedade. Porque todo mundo já voltou e as aulas não voltam porque professor, que é a mesma premissa quando tem greve, que o professor não quer trabalhar. O professor que faz greve, ele é vagabundo, né, porque está fazendo corpo mole, não quer trabalhar e tudo mais. Então, eu vejo, né, uma releitura desses discursos agora também circulando, né? Professor não quer voltar a dar aula, fica nesse negócio de dar aula online, fica esse negócio de aula remota, porque não quer voltar a trabalhar, porque acomoda, e mal sabem que o trabalho é muito maior, né?
você não tem mais hora, por exemplo, minutos antes de eu entrar aqui contigo, né, no ar, eu estava preocupada porque eu estava esperando um negócio chegar, que era para chegar às 5 horas da tarde, então você ficar preso dentro de casa, você perde um pouco a tua noção do controle da sua vida. Tem dia que eu fico nesse negócio de trabalho remoto, aí teve um dia que foi muito engraçado, que foi aqueles momentos de corte também, que eu falei assim, não, eu tenho que disciplinar isso, senão eu vou adoecer. Eu estava aqui sentada a manhã inteira e só resolvendo pepino, e só apagando incêndio, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu falei assim, gente, eu tô apertada para ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. Quando eu levantei, tocou o telefone, era a minha diretora adjunta. Eu falei assim, gente, eu vou fazer nas calças. Eu falei assim, Cris, pelo amor de Deus, deixa eu ir ao banheiro. Aí ela, ai, não, tá, desculpa. Eu falei, não, já te ligo, me dá 5 minutinhos só. Porque você esquece de ir ao banheiro, você fala assim, ou então, gente, eu preciso almoçar, né? Já avança a tarde, eu tô com fome, eu preciso almoçar. Eu posso voltar e te dar essa resposta daqui a um tempinho? Às vezes eu tô comendo, né? Aí toca o telefone, você tem como mandar um e-mail para não sei quem? Você tem como ver se fulano está acessando plataforma? Beltrano disse que está com problema de acesso, você pode ver o que que é? Eu falei assim, tá, eu vou terminar de almoçar. Então, gente, são coisas que no presencial você consegue disciplinar melhor. Mas no remoto, você perde noção de tempo, você perde noção de privacidade, você perde noção de certos limites, né, do que é possível. Logo no início, tinha alguns professores que me mandavam mensagem, quando todo mundo ainda estava se familiarizando, né, mandavam mensagem tipo 10 horas da noite. Aí eu falei assim, Isso. porra, 10 horas da noite, brother, caramba. Mas aí eu amolecia, né? Quando falava assim, foi a hora que eu consegui botar meu filho para dormir, tomar um banho e sentar aqui para mexer no computador. Desculpa. Aí eu murchava, falei, não, tudo bem, fala aí qual é a tua dúvida, né? Qual é o seu problema? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, assim, aí você pensa, fala, pô, o cara tem filho pequeno, a criança está em casa, indócil, irritada, porque se eu estou Olha, irritada, imagine a rapidinho. criança. Fala. Rapidinho, Cláudia, já que colocou uma coisa pertinentíssima da gente. Se Isso, agora já eu tô não há vendo. respeito ao horário, no virtual tornou-se até abuso. A gente trabalhou Sim, muito no virtual. Muito, sim. vocês não têm noção, porque chegava as demandas, principalmente a gente que está coordenador e professor, as demandas são duas. Então, a da coordenação é muito grande, porque você está com a escola inteira na tua mão, e as tuas turmas, né? Eu tenho 6 turmas esse ano, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade ainda que eu tenho que multiplicar 6 vezes 45, que minhas turmas têm 45 alunos dentro da sala. Então, é muita gente, fora os alunos todos da escola, né? É muita gente para a gente dar conta sozinho, né? Eu, e, Cláudia, quais são os seus projetos? Dessa tua nova empreitada aí, coordenadora, professora, Eu não porque é sei. um desafio. Sim, já deu para perceber. Eu estou há pouco tempo, né? Porque eu fui nomeada, né? Designada. Numa semana, na semana seguinte, a gente entrou no distanciamento social, né? A gente parou, fechou a escola. Então eu meio que fui jogada na treva, né? Nesse furdunço todo que a gente está vivendo. Então hoje eu ainda nem sei, eu acho que a minha preocupação hoje é sair viva e com a cabeça sã dessa história toda, né? Não estou ainda conseguindo concatenar na minha cabeça um projeto, né? O que eu gostaria de fazer, porque esse ano foi uma grande e malvada pegadinha, acho que com todos nós, né? Então eu ainda estou ainda colocando mal saí do looping chamado doutorado, né? Entrei nesse looping chamado epidemia, né? Então eu ainda estou aqui tentando me manter na superfície. Não saberia te dizer isso, né? O que seria o projeto? É que tudo volte à normalidade o quanto antes, claro que com toda a prudência, com toda a responsabilidade que isso envolve, né? O que, na minha opinião, a gente só vai ter essa segurança quando tiver uma vacina sendo aplicada aí, né, para a população. E aí sim eu vou pensar porque a gente vai ter um rescaldo aí desafiador para lidar, né? É, Tanto no que diz até respeito aos porque alunos, à nós escola, tudo. queimamos muito o período, nós tivemos menos de 30 dias de aula.
né? Isso. Então, é uma perda do ano muito grande. Tanto para nós professores, que a gente está vendo a classe se manifestando, né, a categoria, mas o aluno, o aprendizagem que a gente prioriza, né, está muito defasado. E ele já não vem com uma grande base, né? E aí chega já para a gente dar aquele jeito, né? Em 3 anos, né? É. E eu fico muito preocupado porque eu até estava conversando, né? Foi a primeira vez também que eu passei de ano, porque geralmente eu pego a primeira série. Aí peguei a segunda. Aí eu até brinquei, pô, a primeira vez que eu pego o segundo tem uma pandemia para me atrapalhar, né? Antes que eu tivesse ficado na primeira, porque eu já estava acostumado. É. Mas assim, é muito chato porque você espera fazer um trabalho, até porque para mim era um trabalho novo, tá numa outra série, e de repente você não sabe o que tu vai mandar, entendeu? E ainda saem os decretos, saem as portarias e cumpra-se, né? Parece que a gente E não tudo consegue ter um debate. A falta do debate também é uma coisa que a gente fica muito chateado com os nossos desmotivado, sim. governantes, Tudo vem entendeu? na vertical. Teve um dia que eu meti um desabafo num desses grupos de coordenação, que eu falei assim, gente, tem que ser nós por nós, porque do alto só vem chuva. Aí a colega riu, adorei. Eu falei assim, mas do alto só dá para esperar Mas é, chuva, porque são essas decisões. E esse cenário favorece muito, né? Porque aí tudo está mudando num piscar de olhos, e aí as decisões são tomadas no calor dos acontecimentos, e como você falou, né? Chega para a gente já, tem que fazer, tem que ser assim, quando na verdade você ainda nem tomou pé da situação. Hoje eu estava falando, né? Para além dessa questão do ensino-aprendizagem, né, que vai ficar defasado, não vai ter jeito, a gente já perdeu muito do ano, então, mesmo que a gente tivesse condições seguras de voltar com as aulas agora, já teria um hiato aí, um gap aí, que não ia ser muito difícil da gente correr atrás, né? Mas tem um outro problema, né, o impacto emocional, tanto é, para os alunos, claro, quanto para a gente, porque eu tenho colegas que pegaram essa doença, eu tenho colegas que perderam familiares, assim como eu sei que os nossos alunos também devem ter passado por situação semelhante, né, de ter algum parente contaminado ou deles próprios se contaminarem. É uma doença que a gente conhece pouco, então agora estão começando a aparecer casos de sequelas, não só em idosos, em pessoas de meia idade, jovens, crianças, com sequelas em diversos órgãos. Então, assim, vai ser uma experiência muito traumática. Vai ser é. para além da questão da Agora, perda. o Gustavo está falando aqui que a perda do conteúdo é irreparável. No quesito tempo, se não houver um plano coordenado com eficiência, todos sofrerão ainda mais. Com certeza. Né? A gente está vendo pelos adiamentos até dos vestibulares. Né? O Enem manteve, mas, por exemplo, a UERJ já deu o pitaco dela. Ó, vamos A UERJ empurrar disse para que frente. isso, não fixou Sem data. O Enem já condição. tem uma data que eu não sei Provisória, que a gente ainda não eu não sei se é sabe, né? viável, mas a UERJ ainda não botou data, né? Ainda mais um vestibular no molde da UERJ, né? Que tem primeira fase, tem duas primeiras fases, né? Depois tem a discursiva, né? Que é específica e tal. Um formato como esse, num ano desse jeito, não tinha como manter mesmo, né? Verdade. Amiga, a gente já está em 37 minutos. Vamos fazer o nosso bate-volta, tá? Vamos embora. Numa palavra, você vai definir para mim passado, Experiência. o presente, Tenso. o futuro, Esperança. uma realização sua. E ter concluído, assim, no presente momento, ter concluído meu doutorado, ainda com miolos, com a saúde mental ainda.
Verdade, eu fiz o mestrado, foi da mesma forma. Eu É, lembro que eu passei 5 vezes pelo Conselho de Ética e não ia, e não ia. Minha orientadora, Regina, falando para mim assim: vai dar certo, já deu certo. Isso, Regina, a gente vai apresentar em janeiro. Regina, tem que fechar. Isso era novembro. Eu não tinha ainda conseguido passar no CEP, né? Que você não pode fazer uma pesquisa sem passar por um conselho de educação. Então a gente ficou em desespero total, né? E ela muito calma, doutor PhD, então muito calma, muito serena, sabe? Uma senhora maravilhosa, sabe, Cláudia? Mas eu intenso, eu sou muito assim, eu emagreci no mestrado, né? E aí eu estava muito tenso. Eu não comia, né? Eu emagreci porque eu não comia, eu não me dava fome, eu tinha que ler, tinha que escrever, então eu perdi o tempo, como a gente faz agora, né? Muitas vezes, né? Um sonho seu. sonho. E cara, sei lá, eu tô tão desprovida de sonho ultimamente. Mas vamos lá, que ter reconhecimento, né, por aquilo que eu faço. É o quê? Ter reconhecimento por aquilo que eu faço, que nós fazemos, né? Entendi. A profissão. Eu gosto, eu gosto do que eu Você faço. seria Poderia. professora de novo? Eu hoje, as pessoas às vezes falam assim, ai, sai dessa, paga mal, você só se aborrece, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Né? Eu acho que eu não sei fazer, não consigo pensar assim, inclusive mais, faz uma outra graduação, de quê? Eu tenho dificuldade de pensar numa outra área. Eu gosto, sou muito apaixonada por história, né? E eu gosto muito Eu da também. minha área. Eu também. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, porque foi desde pequeno, né? Então, é matemática. Se eu saísse de matemática, eu ia fazer física, né? Ou química. Eu estaria no meio da graduação para É, ser professor, né? E uma frase. O que você quer deixar para a gente como uma frase de inspiração dessa desvalorização para a gente se atentar, né? Você que trouxe o Luiz aí como um autor, uma frase para a gente fechar essa live maravilhosa que a gente teve hoje à noite. não sei, cara. Uma frase é nessa chave, né, de que a sociedade precisa abrir os olhos aí para o que está acontecendo e perceber a gente não como rival, né, não como inimigo, né, nesses discursos que a gente falou aqui, né, abordamos aqui, e ver que o papel do professor é fundamental, né, como o André mencionou aí, né, a gente está na base da formação de todas as outras carreiras, né, de todas as outras profissões. Então, é olhar para isso, né? Porque eu acho que é o que falta, né? Toda vez que a gente bate de frente com alguma coisa, se a sociedade vem junto, né? Acredita no nosso trabalho, né? Na nossa, né? Enfim, acho que a coisa daria mais certo. A gente não estava num abismo tão feio. É porque ainda é uma profissão que é muito discriminada, né? Muito desvalorizada mesmo. Né? Mas então o meu desejo, né, seria isso, que houvesse uma valorização maior do profissional de educação, não só do professor, né, de todo mundo que está ali comprometido com a educação. Eu vejo muitas vezes, antigamente eu tinha, né? Quando eu comecei a carreira, eu tinha vários professores, né? Alunos que queriam ser professores. Hoje eu entro na sala, gente, o que vocês querem ser? Tudo, menos professor, É, né? E então a por causa gente disso, se né? sente, de vez em quando, assim, insubstituível, porque quando alguém fala para mim, vou fazer matemática, eu falei, eba, posso me aposentar, né? Daí eu já até olho ele diferente dentro da sala, né? Porque eu tenho que ensinar ele, porque ele vai ser, né, professor, né? E assim, Eu é tenho alguns uma das... ex-alunos que fizeram história. eu tenho os dois de matemática, da minha área, né? Uhum. Matemática são dois, eu tenho um em física,
3 em química, entendeu? Assim, de áreas exatas, né? Que são as mais difíceis para você encontrar, né? O concurso também não é fácil dessas carreiras, né? A prova já eu falo que a prova do estado e do município, né? Eu fiz as duas, são bem elaboradas. Ou você sabe, ou você não passa. Né? Tanto é que matemática, o último concurso, inclusive foi o meu de 2015, sobrou vaga. Sobrou vaga em determinadas metas, porque o pessoal não passou. Né? Então, assim, também a gente já vê, eu lembro de uma propaganda que estava até um famoso, a gente não vai citar ele, né? Por favor, porque depois dá problema. Faça uma graduação, faça um bico. Lembra? Ser Ah, eu sei, professor era um sei. bico. Essa propaganda deu, Tu deu uma lembra? polêmica. Isso deu o que falar e Acho a que era gente complemente vê sua renda, né, e tal. complemente sua renda, faça uma É, licenciatura. E é. aquilo acho que pegou muito mal. Assim, para a pessoa que fez, né? E a gente ficou assim, o que nós somos, Desmoralizado, né? né? Desmoralizados e ninguém foi defender a gente. Quando defende, parece que é sempre aquelas alfinetadas, né? Ah, vocês querem o quê? Né? A gente quer, Sabia, além quer ver uma do coisa que me irrita? reconhecimento, Sabia que o salário era ruim, por que que fez o concurso, né? Por que que não sai dessa área, né? Por que que não abraça outra é, profissão, né? Enfim, quando na verdade a luta deveria ser outra, né? Eu brinco às vezes com o aluno, né? Aquelas turmas mais difíceis. Eu falei assim, o aluno, ele é o cliente mais bizarro que existe, porque eu estou aqui porque vocês estão pagando. Porque o nosso salário é pago com imposto de todo mundo, né? Eu estou aqui verdade. tentando, eu falei assim, olha só que bizarro. Eu estou tentando te vender o melhor produto e você está querendo porcaria. Você está pagando e exigindo porcaria. Como é que é? Olha a inversão. Perceba a inversão. Qualquer lugar que você for pagar por um serviço, você quer um serviço de ponta. Você quer um serviço da melhor qualidade. Você está pagando, né? Não está saindo de graça. Agora, eu falei assim, na escola a coisa se inverte. Quanto mais baixa a qualidade do serviço, mais vocês gostam. Vocês deviam exigir mais, né? Vocês deviam. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Chegar e abraçar, né? E valorizar o cara que está ali ensinando para o teu filho, né? Ensinando para uma geração, está se dispondo, né, a fazer isso, né? Não é qualquer pessoa, ele é formado para aquilo, né? Não é vocação pura e simples, não é sacerdócio. Ele tem uma inclinação para aquilo, mas ele também se capacitou ao longo de anos. Foi um investimento de anos aí dedicado àquela profissão, formar gente, né? Que é o que a gente sabe fazer. E aí não é Isso questão é de, o verdade. salário é ruim, então cai fora. É questão de que você merece um salário melhor pela formação que você tem, pelo potencial de coisas que você pode passar para frente, né, para gerações que estão vindo ali na sua sala de aula. Eu tenho, assim, muito orgulho de muitos ex-alunos meus, não só dos que fizeram história, mas dos que estão aí encaminhados na vida. Eu tenho contato ainda com alguns e são, assim, é muito bom saber, né? Então, às vezes são essas coisas que fazem valer a pena. Mas quando a gente olha o cenário, a gente vê que isso aí é 1%, né? É um pedacinho só que a gente usa como, né, um bálsamo ali, mas as feridas são maiores, né? Os problemas que a gente enfrenta são muito maiores do que essas pequenas alegrias, né? Essas pequenas gratificações que a gente encontra pelo caminho. E isso tem que É mudar, né? O meu verdade. desejo é que isso mude, né? Em algum dia, que eu ainda veja isso mudar, né? Entendi. Claudinha, quer mais alguma coisa? Quer acrescentar algo? Não, não, eu acho que foi super legal o nosso bate-papo aqui, fluiu muito bem, pelo menos eu achei, assim. Gostei Eu bastante. também, meu amor. Espero que a gente se encontre novamente, ao vivo, né? Ou por Sim, live, né? Pessoal, muito obrigado por hoje, tá? Um grande beijo
tá? A quinta-feira nós Obrigada, temos gente. outra live, tá? Claudinha, foi um prazer estar com você, tá? E todos hoje aí, obrigado, tá? E depois deixe os comentários lá, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento ainda, para a gente tirar ao longo da semana, né? Já que falou o quê? Para ter qualquer profissão na vida, não importa qual precise ser, Não importa precisa qual, sempre precisa ser sempre de professor. um Ela sumiu. professor que é este, é capacitado o tempo todo. Parabéns. Né? Palminhas, Léo Martins, Obrigada. Ieda, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.